Cabo Verde, Iribalá! Parece que estes gajos estão a jogar em casa. 9h30 da manhã e os miúdos já estão aqui a jogar à bola. Meus amigos, sejam bem-vindos à capital africana do futebol. O futebol em Cabo Verde é um autêntico mistério para o mundo. Em Cabo Verde nós amamos futebol, sim. Olha com a nossa geração, com vontade de jogar futebol. Não tem os maiores estádios nem os maiores orçamentos e durante muito tempo pareceu condenado a viver na sombra. Até que certo dia tudo mudou. Abrimos Mundial para Cabo Verde! Foi neste estádio, numa ilha perdida no meio do Atlântico, que Cabo Verde carimbou pela primeira vez o seu passaporte para a fase final de um Mundial de Futebol. Atenção, está na área a bola. Mas como é que um arquipélago tão pequeno em África consegue algo tão grande? No mundo do futebol ninguém estava indiferente a Cabo Verde. Mas afinal, como é que é vivido de facto o futebol nestas 10 ilhas do Atlântico? Sejam bem-vindos a Santiago, sejam muito bem-vindos a Cabo Verde. Neste segundo vídeo viajei até aqui, nas vésperas da estreia desta seleção em mundiais, para entender como se vive o futebol e investigar o que está por trás de um dos feitos mais bonitos da história do desporto rei. Sempre quando eu saio do trabalho, se eles estão a jogar, eu também vejo o jogo. E quanto mais procurava, melhor entendia que não era só futebol. Quero ficar muito rico para ajudar a minha família com as contas que a gente paga em casa. Esta é uma breve história de um conto de fadas que se ambiciona extenso sobre uma seleção que começou a crescer no Atlântico e que nos dias de hoje tem o sonho de chocar o mundo. Bem-vindos à praia, bem-vindos a Cabo Verde, o meu país número 61. E as primeiras impressões é que parece que estou num mini Portugal. E não é de estranhar, porque Portugal foi o colonizador de Cabo Verde durante muitos anos. Encontras detalhes disso nas pequenas coisas, desde as placas de sinalização, em alguns monumentos que ainda restam por aqui e até no material mais comum que encontras aí na rua ou até o supermercado. Há muitos traços de Portugal por aqui. Vês muitas pessoas a trabalhar na rua, a vender coisas aleatórias, outras mulheres a carregar coisas na cabeça, coisas enormes, e vês também muitas pessoas com a t-shirt de clubes, principalmente do Benfica, mas também do Sporting e do Porto. Mas acima delas todas, vês muitas t-shirts de Cabo Verde, até porque este vai ser o primeiro ano da seleção no Mundial e é por isso que eu estou aqui. Mas é mesmo a simpatia das pessoas que me deixa maluco. Tu andas pela rua e toda a gente diz bom dia e falam contigo. O pessoal é muito simpático, as primeiras impressões são muito positivas. Cabo Verde! A simpatia, sem dúvida, é a maior herança que os portugueses deixaram por aqui, mais do que o idioma, mais do que a língua, até porque mais facilmente tu encontras pessoas a falar crioulo do que propriamente português. É uma diferença estranha que eu não esperava encontrar antes de vir para cá. Eu estou a documentar o futebol por mais de 10 países e 4 continentes. Já investiguei o que aconteceu ao Qatar depois da realização do Mundial. E ao longo deste mês vou publicar 2 vídeos por semana, onde mostro a realidade do futebol no Uzbequistão, adversário de Portugal. Exploro a paixão no Brasil e me aventuro dentro do futebol num país em guerra como a Ucrânia. Mas agora estou em Cabo Verde, um país do Atlântico situado ao largo do Ocidente africano, composto por 10 ilhas e com 600 mil habitantes. É o terceiro país menos populoso da história dos mundiais, atrás da Islândia e de Curaçao. Uma ilha das Caraíbas que estará na fase final da FIFA pela primeira vez este ano e que é habitado por pouco mais de 115 mil pessoas, quase tanto como a cidade de Viseu. É dia de semana, 9h30 da manhã, cedo, e os miúdos já estão aqui a jogar à bola. Acho que este vídeo promete muito. Não sei se estava a perceber, mas estes 2 bancos são as balizas.
Eles faltam às aulas para jogar à bola? Essa rixa chegou para esse cada cresciste, olha, essa brinca nerva, professora tem busca ali, ainda estou na pós dentro, essa toda verdade. Bom, parece que isto é uma escola ou um centro de explicação e parece que fui convidado para tomar um pequeno almoço. Vou aproveitar que ainda não comi nada hoje. O que é que você preparou? Arroz com lentilha. Pequeno almoço forte, é? Sim. Para as crianças, tem boa memória, mas eles... Bom, e parece que é assim que se é bem recebido em Cabo Verde, a hospitalidade. Grande arroz com lentilhas. Está quente, mas está bom. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Vou sentar então. Arroz com lentilhas, 10 de 10. Eu acho que isto é um evento canónico de qualquer criança, que é meter a bola na árvore. Eu era dos bons, também meti lá umas quantas. Faz parte. Mostra lá essa bola. Vocês jogam com isto? Sim. Isto é o quê? São trapos? Pá, vazio, pá? Sim. Mais ou menos. Mas vocês conseguem jogar a bola na boa com isso? Sim. Sim, nós Pronto. conseguimos jogar. Ok, pronto. E qual delas é que é melhor? Essa ou esta? Esta. Se tu acertares 2 perguntas, eu dou-te a bola. Eu. Vá, essa bola é de quem? É tua? Não, é dele. É? Mas vocês jogam todos, não é? Sim. Ok. Então vá. Ronaldo ou Messi? Ronaldo. A este ponto eu podia afirmar que na capital de Cabo Verde respirava-se o autêntico e puro futebol. A gente ama muito futebol, mas aqui somos uma ilha muito pequena, somos pobres. O futebol bem apareceu depois de mais tarde. Não havia televisão, não havia rádio, não havia nada. Todas as informações vinham de Portugal. Então, há uma influência histórica e a influência do futebol português em Cabo Verde é muito forte, mas estamos a melhorar e sempre isto. E desde que eu nasci, todas as pessoas já é do Porto, Benfica e Sporting. O pessoal é realmente muito ligado ao futebol português por aqui. Inclusive, olha a casa do Benfica aqui de Cabo Verde, com a estrutura do estádio e imagens do Eusébio aqui fora. A influência portuguesa no futebol cabo-verdiano é inegável, mas hoje já tem uma identidade própria que lhes permitiu a inédita qualificação. Os Tubarões Azuis terminaram o apuramento em primeiro, à frente de Angola e dos todos poderosos Camarões. O que não falta aqui é cultura futebolística, então, como não podia deixar de ser, faz bem eu andar com a t-shirt de Portugal por aqui, que até parece mal, vou levar a de Cabo Verde. Se é oficial, não é, mas também não tem mal nenhum. Aqui é bonita, eles também têm aqui a do Porto, a do Benfica, também tem a do Brasil à venda, de levar é mesmo esta. Tem as ilhas à frente e a Copa do Mundo atrás, portanto, acho que é isto, vou levar. Fixe, fica bem, é? É bonita, olha aí atrás. Taça de Campeonato do Mundo. E é isto, vai ser esta que vou usar nos próximos dias por aqui. Em 6 jogos, somaram 4 vitórias, um empate e uma derrota, e o apuramento consolidou-se neste estádio na última jornada. Bem-vindos ao Estádio Nacional Tubarões Azuis, aqui em Praia, Cabo Verde. Foi neste estádio que o povo cabo-verdiano viu pela primeira vez a sua seleção carimbar o passaporte para o Mundial de Futebol de 2026 que se vai realizar agora nos Estados Unidos, Canadá e México. E foi precisamente neste estádio que Cabo Verde fez história. É um estádio muito diferente, muito bonito e vai ficar marcado, sem dúvida, eternamente na história do futebol cabo-verdiano. Bom, rapaziada, o desafio agora é simples. Se eu acertar com esta bola na barra, Cabo Verde passa da fase de grupos. E se utilizares o código mochila na Solverde, tens 300% de bónus em até 30 € e assim podes dar emoção a este Mundial. Já sabes, só para mais 8 anos e com moderação. Bom, primeira tentativa, bora lá. Toma! Código mochila na Solverde. Agora, se eu fizer gol do meio campo, Cabo Verde vence o Mundial. Olha, não vou mentir, é um estádio onde há muito vento. Nem sei se isso se ouve no microfone. Bom, bora ao golo? Maluco! Aqui é Portugal este ano, 2026, o Mundial é nosso. Escreve isto e aposta com o código mochila na Solverde. Este ano é de Portugal. Isto aqui é o túnel de acesso aos balneários e logo à entrada tu tens este grafite na parede e esta imagem dos Tubarões Azul que é a alcunha desta seleção. Andando por aqui tu encontras
este corredor só com chão de relva sintética. Tens umas camaratas que deve servir de apoio a outras equipas que possam vir aqui de outras ilhas, acredito, não deve ser para a seleção. E aqui à frente tens o balneário que eu acredito ser o utilizado pela seleção nacional. Está trancado, mas mais à frente tens uma imagem incrível do estádio cheio, possivelmente num dos jogos da seleção. É um estádio engraçado. Bom, hora do almoço, aqui comidinha de rua, há muitas mulheres a vender comida à porta de casa, então vou pedir aqui este franguinho, à maneira, está com um bom aspecto, esta cervejinha Estrela, também aqui de Cabo Verde, e olha, vamos provar. É boa, hein? Não paguei com o cartão da N26, mas utilizei o cartão da N26 para fazer um levantamento sem impostos na moeda local, que são os escudos, e tu já sabes, utilizando o código Mochila e fazendo uma compra no valor de 20 € ou mais, a N26 dá-te 20 €, estilo cashback, tipo boas-vindas. Já sabes, aproveita, o link está na descrição. Sabias que eu fiz uma música para os portugueses? Foi? Sim. E bateu ou não? Bateu? A sério, quantos? Quantas views? Vou mostrar. Vem. Tens que mostrar isso, então peraí, deixa-me sair buscar a cama. Me gosta só de português, me gosta só de português, me gosta só de português. Bom, hora de almoço e por isto tudo paguei cerca de 7 €. Frango, arroz, feijão, batatas, salada, já bebi uma cerveja e agora vou ao sumo. O sumo deles aqui é bué da bom, há que dizer. E detalhes, o sítio é muito bonito, tem uma de Nossa Senhora de Fátima e uma pedra enorme de sal que dizem que é para absorver as más energias. Muito interessante. Agora, bora comer, que eu estou com muita fome mesmo, muita fome. Estar aqui é a mesma coisa que dizer que estou em Portugal. Nunca imaginei que Cabo Verde pudesse ter tantas raízes ainda evidentes nos dias de hoje. E o calor que aqui está, deixa-me que te diga, é absurdo. Não era à toa que os preços políticos vinham todos para esta ilha, para o Tarrafal. É nesta ilha que fica esse famoso Tarrafal. Mas além dessa herança deixada praticamente notória na arquitetura, também temos os clubes de futebol inspirados em Portugal. O Benfica de Praia, o Sporting de Praia, o Boa Vista, a Associação Académica da Praia também, são clubes de raízes portuguesas e deixa-me que te diga, com muita história. Este é o estádio da Várzea, um campo de relva sintética como todos os outros em Cabo Verde. O clima não dá outra opção. É aqui que praticamente todas as equipas da primeira divisão treinam, mas praticamente nenhum jogador da seleção joga em Cabo Verde. Cerca de 30% dos jogadores da seleção nasceram numa das ilhas aqui em Cabo Verde. Os restantes são filhos de pais imigrantes, principalmente em Portugal. E estima-se que cerca de 70% ou mais tenham sido formados em academias de futebol na Europa. Bom, ao final do dia o pessoal junta-se todo aqui neste campo de futsal. Bora ver o que é que eles jogam, se jogam bem ou não. Aqui já no final do dia que nós encontramos todos e ficámos na conversa e ficámos muito unidos. Jogámos o futsal. Sempre quando eu saio do trabalho, se eles estão a jogar, eu também venho e jogo. Depois vou para casa, tomo banho, descanso para ir ao trabalho amanhã outra vez. E todas as crianças, adultos, jovens gostam de futebol. É uma coisa que a gente quer esperar nele para ver se vai nos levar a algum lugar. Em Cabo Verde nós amamos futebol, sim. Olha só, olha para a nossa geração. Cheio de jovens com futuro para frente, com vontade de jogar futebol. Enquanto houver uma bola nas ruas de Cabo Verde, cada canto é uma baliza e cada descampado é um estádio. O futebol é um sonho neste país. O meu sonho é ser um grande jogador para ajudar a minha família a ganhar o que eles querem e para ser um grande jogador para jogar no time de Benfica, para viajar para o Portugal e jogar em muitos times.
selecionador de Cabo Verde anunciou a lista de convocados para o Mundial de 2026 e confirmou o nome de Stopira. Vários tubarões azuis chegam à seleção nacional em clima de conquista. O Stopira em Portugal, que venceu a Taça de Portugal. Eu sou a tia de Stopira, que joga em Torres Vedras, Portugal, e foi convocado para o Mundial, que era o maior sonho dele. Este é o mural de Stopira, um dos jogadores da seleção convocado para este Mundial e possivelmente um dos jogadores com a temporada mais fascinante e fabulosa desta equipa que vai ao Mundial. Eu mesmo era o guarda-redes de time dele. Nós criámos juntos, ele sempre andava com a bola, andava sempre a jogar a bola. A vida dele era sempre ser futebolista. Ele gostava muito desde criança. Stopira é o cabo-verdiano mais falado dos últimos tempos em Portugal. Tem 38 anos e é uma das esperanças da seleção para realizar um bom Mundial. Realizamos um sonho que todos os cabo-verdianos, que todo o mundo de diáspora queria esse sonho. Vamos jogar. Cabo-verdiano, não está ali. Hoje é não anda, hoje não anda. Cabo-verdiano pode ninguém para tudo banda. Hoje é que não anda, hoje é que não anda. Cabo-verdiano ninguém diz para tudo banda. Bom, o jogo é no Restelo, aqui em Lisboa. Pá, e olha a maluquice, parece que estes gajos estão a jogar em casa. Que loucura! Parece um jogo de futebol à antiga. Público super ligado no jogo, só sentado nas escadas. Eu estou sentado nas escadas porque já nem há lugar aqui à sombra, está muito calor. E o pessoal vibra de caraças com o futebol aqui, é impressionante. Escusado será dizer que a Sol Verde é a plataforma onde tu podes brilhar neste Mundial com o código mochila. Tens 300% de bónus e até 30 € nas apostas esportivas e o Mundial pela frente para te divertires, mas com moderação. Meus amigos, sejam bem-vindos à capital africana do futebol. O estádio está cheio e este é possivelmente um dos jogos mais impressionantes que já ouvi ao vivo. Grande ambiente, sem dúvidas. O pessoal sabe fazer a festa. Cabo Verde é espetáculo em campo como o público dá nas bancadas, podemos então esperar algumas surpresas desta seleção. Cabo Verde fez o 2-0 e olha a maluquice, pá! Que espetáculo de ambiente! As expectativas estão altas e nas ilhas todos estão confiantes. Espanha, Catarina, 1-0, primeiro jogo. Mas tenho fé que Cabo Verde vai até o fim. Pelo menos nos empatamos com a Espanha para uma bola igual. Vamos brincar! Viva Cabo Verde! Antes de iniciarem os treinos para o Mundial, a seleção visitou várias ilhas para estar junto dos adeptos e receber boas energias para a competição. E no Restelo não foi diferente. O final do jogo foi marcado por um extenso momento de comunhão entre jogadores e adeptos. Fim do jogo ficou 3-0 e olha, o pessoal todo a tirar fotos com os jogadores. Tu não vês isto em muito lado, tipo os jogadores com o público assim, com esta proximidade toda durante tanto tempo. Olha, boa sorte! Obrigado. Isto não é assim tão normal. Cabo Verde foi um dos meus países preferidos. A simpatia do povo é o que mais destaco, mas a proximidade foi o que me surpreendeu no futebol desta seleção. Bom, parece que o homem do vídeo assinou a t-shirt. Espetacular. Esta equipa vai agora estrear-se no Mundial, ao contrário da Ucrânia, que falhou a qualificação. E no próximo vídeo viaja a Kiev e Lviv para entender como se vive este desporto durante a guerra. No teu ecrã estão a aparecer outros vídeos. Subscreve o canal e utiliza o código mochila na Sol Verde para dares emoção a este Mundial. Quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Até mais.